Semana passada nós terminamos o nosso estudo falando sobre uma festa que Jesus prepara no céu, conhecida como Bodas do Cordeiro. E eu tenho certeza que eu estarei lá. E você? Deus quer. Você sabe de uma coisa? A palavra descreve que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. A pergunta é por que todos os homens não são salvos? Porque rejeitam o Senhor. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Ele mandou o seu filho para morrer por todos. Lá no Éden, quando aquele casal pecou, aqueles pecadores pecaram, né? Se tornaram pecadores. Eles fizeram um jeitinho lá de encobrir a nudez deles. Fizeram uma roupa mal feita, com folhas. Mas aquilo não cobria. E depois que o Senhor os confrontou com a sua palavra, dizendo: vocês comeram do fruto que eu falei para não comer. Isso é um confronto. E aí começou as acusações, né? A mulher que me deste, me deu e eu comi. E depois a serpente, aí o estrago foi geral. Aquele lugar de perfeição, havia conhecido o pecado, ele precisava ser limpo. Então, o Senhor faz roupas novas para eles. Ali foi um cordeiro para cada um deles. Quando o Senhor fez o movimento de tirar o povo de Israel do Egito, ele disse que cada família tinha que ter um cordeiro, era um cordeiro para cada família. Mas na consumação do tempo de Deus e na manifestação do Verbo que se fez carne, João mesmo disse, quando viu Jesus pela primeira vez, Jesus ia passando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então foi um cordeiro para o mundo todo. Agora, a diferença que há de crer, de dar crédito à palavra de Deus lá no Éden e hoje, sabe qual é? Nenhuma. Nós precisamos crer que Ele é o Filho de Deus. Nós precisamos aceitá-lo como Senhor, como Salvador e como Senhor. Senhor é aquele que controla. Senhor é aquele que é autoridade. Nós chamamos Deus de Senhor, mas não permitimos que Ele de fato exerça o senhorio sobre as nossas vidas. Então, quando nós fazemos isso, nós nos enganamos. Que é impossível enganar Deus. E a palavra nossa aqui, continuamente, é uma palavra da verdade, porque a verdade é a única forma de nos libertar das garras da mentira de Satanás e do pecado. E eu quero, hoje é a última noite que nós vamos estar falando sobre essa série Kryptonita. Nós vamos estar encerrando. E eu queria reprisar com você o que nós vimos semana passada, lendo esse texto que Jesus cita lá em Marcos. Eu vou ler no próprio livro. O texto está aqui. Marcos, capítulo 14, versículo 21 a 24. Marcos 14, 21 a 24. Vou ler nessa linguagem que está no livro. E diz assim: o servo, veja, Jesus faz um convite para um banquete. E aqui Marcos registra, aliás, é Lucas, eu errei, tá? Perdão, é Lucas 14, 21 a 24. O servo voltou e relatou isso ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo:
Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Quem são esses que foram convidados? Foram 3 tipos, que um não ia porque ele tinha que trabalhar, cuidar dos bois dele. Outro tinha que ir para o casamento, fazer o casamento dele. O outro tinha que se voltar para a sua família, né, estar com a sua família. Então, o Senhor ali diz que nenhum deles que foram convidados, rejeitaram o convite, de fato, participarão daquele banquete. O que nós vemos hoje é que muitos também estão sendo convidados. Muitos estão sendo motivados a participar da festa. Imagina uma festa oferecida pelo próprio Senhor. Mas a gente sempre tem algumas desculpas, alguns motivos. O Senhor está abaixo do nosso trabalho, às vezes está abaixo da nossa família, está abaixo do nosso sonho profissional, está abaixo daquele relacionamento que eu tenho, aquele relacionamento que você tem, que Deus que não agrada a Deus. Falando isso aqui supostamente. Graças a Deus eu não tenho nenhum relacionamento assim. Em termos de relacionamento conjugal, eu só tenho uma mulher e não preciso de outra. Estou extremamente satisfeito diante de Deus. Mas há muitos que têm relacionamentos que não agradam ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a porta do banquete. Esse processo de caminhar até fazer parte dessa festa que Jesus prepara, que é a boda do Cordeiro. Vamos orar. Senhor Deus, nós vamos agora entregar a Tua palavra, como o Senhor nos instruiu. Foi uma caminhada longa com essa série Kryptonita. Eu pude ver, Senhor Deus, na minha própria vida. Hoje mesmo foi um dia de muito quebrantamento ao meditar nessa palavra de hoje. Porque eu reconheço, meu Deus, o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu devo ao Senhor, o quanto eu devo lealdade ao Senhor, o quanto eu devo, Senhor Deus, intimidade contigo, buscar intimidade contigo, para que realmente eu faça parte desse banquete. E eu quero que os meus irmãos também tenham esse desejo de se aproximar de Ti, de ouvir a Tua voz. Muitos não estão ouvindo a Sua voz, meu Deus. Eu te peço perdão por isso e peço mais uma coisa: continua falando conosco, Senhor, nos convence, porque talvez chegará um momento em que não mais ouviremos essa voz e não poderemos mais nos arrepender, consertar as coisas diante de Ti, para poder fazer parte dessa festa contigo na eternidade. Usa-me, Senhor, hoje com poder e autoridade para a Tua honra e para a Tua glória. Abre o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra e que ela seja escrita, cravada nas nossas mentes, nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. O autor, quando termina essa parte, ele faz uma oração. Está lá na página 300, quem tiver o livro. E eu quero ler essa oração com você, porque eu faço essa oração. Finalzinho do livro, na página 300, ele pede assim: por favor, faça essa oração comigo. Eu vou orar e eu quero que você repita, para a gente entrar no clima do final da série. Vamos juntos, eu quero que todos fiquem aqui comigo, atentos, paremos todas as outras atividades, por favor. Eu vou ler e você vai repetir. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que purifiques o meu coração. Quero ser santo, separado para Ti. Então, se houver alguma coisa na minha vida que não Te agrada,
ou seja prioridade acima de ti, exponha-me e ajude, exponha-a e me ajude a removê-la. Não quero perder nenhum, não quero perder nenhum dos teus banquetes. Em nome de Jesus, amém. Eu também não quero. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Essa é uma palavra de Jesus. No Apocalipse, Jesus prepara uma festa, um banquete, uma festa de comunhão. E nesse momento, creio eu que nós receberemos as bênçãos, a palavra, o conselho, a instrução dele. E ali nós teremos um alimento que às vezes eu fico pensando que é um alimento que simboliza ele. Ele é o pão da vida, o pão que desce do céu. Simbolicamente, nós precisamos nos alimentar dele todos os dias, não é verdade? Nós precisamos beber dele todos os dias, para que nós, de fato, sejamos como ele é a fonte. Ele é a fonte da vida. Então, eu entendo que tudo que você come todos os dias, talvez você já comeu hoje 3, 4 vezes, não sei. O Flavinho nem vou perguntar quantas vezes o Flávio comeu. Bem poucas, né? Agora à noite, você está falando. Mas é isso que traz energia. Esse alimento que nós comemos, que traz energia. E essa energia nos permite nos movermos. Essa energia alimenta o nosso cérebro, alimenta o nosso corpo, irradia energia por todo ele. Agora, espiritualmente, nós precisamos desse alimento através da sua palavra, porque ele nos criou para sermos super-homens. Super-homens, e a Bíblia mostra isso em muitas partes, especialmente no Novo Testamento. E quando nós estamos super cheios dele, super alimentados dele, nós de fato somos super-homens. É tão poderoso isso, Tiago, que a Bíblia diz que ele nos deu autoridade até sobre espíritos demoníacos. Ele nos deu autoridade sobre doenças. Ele nos deu autoridade até sobre a natureza. Mas para isso nós precisamos estar completamente alimentados dele. E você diz, pastor, não está acontecendo, eu não vejo isso. Eu vou falar, é verdade. Nós não estamos cheios deles. Nós não participamos do banquete diário. Hoje foi um dia para mim assim muito quebrantado. Eu tive vários momentos chorando com Deus, conversando com ele. E às vezes em palavras, às vezes quando tinha pessoas por perto, em pensamento, e de vez em quando meus olhos estavam cheios de lágrimas. Porque eu disse, que coisa maravilhosa eu poder falar com o Todo-Poderoso. E eu sei que ele me ouve. Eu sei que ele está aqui comigo. Que ele está conversando comigo. Isso já nos torna um super-homem. Porque nós sentimos a presença do Todo-Poderoso sem que fisicamente nós precisamos vê-lo. E o grande ponto desse texto, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Muitos de nós sempre entendemos esse texto sobre essa questão de bate na portinha do coração, né? Aquelas musiquinhas que a gente ouvia quando era criança, né? E deixa Jesus entrar. O problema aí não é o bater, o desafio é o ouvir. Que ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz. Às vezes as pessoas, os amados, ficam esperando um bater, mas ele quer falar contigo. Ele quer falar contigo. A chave é se alguém ouvir. Se alguém ouvir. O inimigo não quer que você ouça, porque você nunca vai abrir o seu coração se você primeiro não ouvir a minha voz, como diz Jesus. E se ouvir a minha voz e permitir, eu entro na sua vida,
e mudo tudo. Amém? Eu entro e você vai ter a sua vida, de fato, transformada. A pergunta que nós fazemos é: o que está nos impedindo de ouvir? O que está nos impedindo de ouvir? Entende que quando Jesus estava falando, nesse discurso, nessa parte, ele não está falando para descrente. Ele está no meio de ímpios, ele está no meio do seu povo, e ele está dizendo: vocês precisam ouvir a minha voz para abrir o coração. Não é uma palavra aqui para você se arrepender, aceitar Jesus e ser salvo. Ele está falando com a igreja. O foco não é a porta, o foco é a voz. Eu ouvi a voz. Ouvi o chamado. Sabe, a gente fala que nas nossas igrejas que você tem que vir como está, é verdade. Né? Você tem que vir todo quebrado, glória a Deus, venha. Mas no céu não vai ser assim, não. Você já tem que estar arrumado. Você sabia que Jesus ele prepara para se casar com a noiva sem ruga, sem mácula, adornada, preparada para o casamento? Não é uma noiva cheia de pecado, é uma noiva santa. Diga comigo, uma noiva santa. O convite que nós temos para hoje é viver uma vida santa, separada, consagrada. Viver num mundo cheio de pecado, mas experimentar uma vida santa. Aliás, a palavra santidade é uma palavra que hoje nas igrejas modernas tem pouca aceitação. Nós temos que conviver com crentes progressistas, com crentes modernos, né, que veem essa palavra como algo baixo, uma palavra baixa. Você tem que falar em coisa positiva, em coisa de alto, porque santidade vai mexendo na minha estrutura, no meu jeito de ser, e eu quero continuar sendo assim, tá entendendo? Eu quero vir para o culto, eu quero participar disso, daquilo, dentro da igreja, eu quero tomar minha cerveja. Qual o problema? Deus é amor, eu quero me envolver com isso e com aquilo. Eu quero chamar palavrão quando eu quiser, meu. Eu não posso perder aquela gata que está dando bola para mim. Domingo eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou dar meu dízimo, vou dar minha oferta. Isso não é santidade. As pessoas veem a santidade como roubar a liberdade de ser feliz, ou como algo legalista, cheio de regra. Mas eu quero falar uma coisa para você: quando você chegar nesse nível de intimidade com Deus, você vai ser santo com maior alegria. Vai te dar muito mais prazer. Veja, todo o Novo Testamento, quando se trata de santidade, ele se refere a uma igreja fiel. Veja, vocês lembram daquela palavra que é semeado um joio no meio do trigo? Quem lembra essa parábola? Jesus fala que vem de noite o inimigo e joga uma semente de joio no meio do trigo. E no outro dia, quando eles veem que estava nascendo junto, crescendo junto, os homens disseram: e agora o que a gente faz? Porque eles se parecem muito. Se nós formos arrancar o joio, porventura, não corremos o risco de arrancar também o trigo e quebrar a boa semente. O que é que o mestre diz? Deixa crescer junto. Vai crescer junto. Estão ligados? Faz sentido para você? Está crescendo junto, gente boa. Está tudo misturado. Mas há uma igreja, Heraldo, fiel. Há uma igreja separada que sabe o que é santidade. E eu quero que você e eu façamos parte dela. Então, a santidade ela é característica de uma igreja fiel. Igreja que Jesus vem buscar. Ele não está falando nessas igrejas assim numerosas. Eu não estou dizendo que igreja numerosa não é santa. Por sinal, o próprio autor cita uma igreja na Arábia de 140 mil membros. Quem lê o livro vai ver que ele cita uma experiência fantástica de cura, auditórios para 35 mil pessoas, muitos cultos onde realmente o Espírito, a presença de Deus é manifesta.
Tem muitos lugares do mundo em que o avivamento já é uma grandiosa realidade. Cidades se convertendo, pessoas, bairros sendo abalados com a presença de Deus. Mas essas igrejas, elas se conectam de fato com Cristo e não com a modernidade, com aquela comunhão. Eu lembro que algum tempo atrás nós assistimos um filme aqui nos Amigos de Fé. Eu não lembro o nome do filme. Talvez o Serginho assistiu, o Serjão, que aparecia aquela máquina do tempo, lembra? Que ele levava as pessoas para anos na frente, como que seria a igreja. E lá ele contava que no filme que as igrejas eram clubes. Então, as pessoas. Esse filme não é recente. Quem lembra desse filme? Quem estava aqui? Não sei se o Sérgio estava, né? Então, eu vou até procurar esse filme, que eu recomendo que a gente assista nos dias de hoje. Né? E a máquina do tempo levava, e aquele irmão chegava lá com aquelas roupas muito tradicionais, aquele homem de Deus, barbado e tal. Eu lembro do ator. E ele ficava chocado com tudo aquilo, porque ele veio, parecia que ele estava no outro mundo. E a igreja era festinha. Era uma oração, um louvor, e vamos comer, vamos para a balada, e som, e música, e iluminação, e fumacinha, e tudo mais. Jesus não está falando dessa igreja, ele está chamando uma igreja fiel. E em função disso, a santidade foi distorcida, porque está tudo misturado, o joio e o trigo se parecem muito. Eles oram, eles pregam, pessoas se convertem, e especialmente com a oração da salvação, que eu já falei aqui para vocês, né? Que é aquela oração que não tem arrependimento, basta você dizer, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, escreve o meu nome no livro da vida, pronto, acabou. Não se arrepende, não tem mudança de vida, não tem uma quebra no processo de vida pecadora que a pessoa levava. E quando eu olho no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os momentos de transformação de vida eram profundos. Lembra da mulher samaritana? Ela tinha 5 maridos. Quando ela encontrou Jesus, o que aconteceu na vida dela? Ela arrumou mais um marido? A vida dela mudou. Lembra de Zaqueu, que nós falamos dele? A vida dele mudou. Você lembra daquele endemoniado gadareno que tinha uma legião de demônios dentro dele? A vida dele mudou. E por que as pessoas hoje estão na igreja, a vida delas não mudam? Porque elas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. É difícil pregar isso nos nossos dias. Porque hoje a gente aprende nas igrejas que nós temos que aceitar o pecador e conviver com o pecado. Não temos. Nós temos que levá-lo a ser imagem e semelhança de Jesus. Nós temos que confrontá-lo com a verdade de Deus, não ele, mas o que ele trouxe, o pecado. Quando nós, essa semana, sábado agora, eu fui pregar numa igreja sobre intimidade plena no casamento. E eu perguntei às pessoas lá o que eles sabiam sobre sexo. Olha, a maioria era pessoa de idade, e talvez a pessoa dissesse, alguns pensavam, uai, eu acho que eu sei tudo. Do ponto de vista de Deus, vamos ver como é que Deus fala sobre isso. O que Deus fala sobre sexo? O que Deus fala sobre casamento? Como que são os princípios de Deus para o casamento? Eu já vivo com a minha mulher há X anos. Não somos casados, mas a gente vive bem, a gente é fiel um ao outro errado. Você tem que casar. A Bíblia diz que você tem que ter as testemunhas diante dele e diante dos homens. Tem que casar. É o jeito de Deus. Não, eu tenho uma situação ali e já é anos. Cara, você tem que mudar. O teu estilo de vida mudou, você está sendo preparado para se encontrar com o noivo. Não pode ficar vivendo nesse estilo de vida que ele não aprova. Então, nós vemos que essa questão de santidade não é algo positivo, porque vai mexer comigo. Vai mexer com a minha estrutura, com o meu comportamento. Mas olha, amados, assim, eu acredito que realmente quando você crê em Jesus, aceita Jesus como seu Senhor, você nasce de novo, amém? Mas você deve permanecer como estava? Sim ou não? Não. Tem que ter mudança, senão não houve novo nascimento. Eu nunca esqueço eu era um jovem cabeludo, tal.
tinha lá meus 18, 19 anos, antes da inveja, né? Que quando eu comecei a sentir essa carga de inveja, eu tive que zerar, porque, na verdade, eu já falei para você, né? Que Jesus levou uma parte do meu cabelo, dizendo: meu filho, eu vou levar, porque a inveja é muito grande. Ficou só isso. Mas vamos lá. Eu nunca esqueço de um jovem, rapaz. O nome dele era Calife. Eu não tinha muita intimidade com ele, eu já estava na igreja. Mas aquele rapaz, ele ia trabalhar e levava a Bíblia dele. Ele era chamado de irmão no trabalho, mas ele não se importava. Ele não perdia uma oportunidade de contar o que Jesus tinha feito na vida dele. Ele não ficou muito tempo lá naquela empresa que eu estava. Eu acho que Deus abriu uma porta melhor para ele. Mas eu nunca esqueci daquele homem com esse nome árabe, Calife, né? Porque ele amava o Senhor. Aquilo me impactou muito. Eu perdi o contato dele, fiquei apenas com essa memória. Ele sabia quem ele era em Cristo. Ele não se misturava, era impressionante. Mas também ele não se mostrava superior, não dizia que você vai para o inferno, Raimundo, se tu não te converter. Ele expressava o amor do Senhor. E sabe o que ele era? Um homem santo. Um homem cheio de Jesus. É isso que é ser um homem santo. O homem santo, ele se envolve tanto com Deus que ele começa a aparecer com ele realmente expressa a sua nova natureza. Olha, Efésios 1:4 diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, veja, quando você é escolhido e aceita, você já se torna santo instantaneamente. Há uma nova natureza nascendo em você. Então agora você já se posiciona como um santo. Isso é muito simples, mas aquilo que a gente aprende ao longo de anos trouxe muita confusão nesse entendimento. Porque quando eu nasço, eu ganho uma nova natureza. Essa natureza é corrupta ou é santa? Que eu ganho, a nova natureza que eu ganho. Era santa. Então, a minha posição, aos olhos de Deus agora, eu sou uma nova pessoa santa. Então, esse é o aspecto posicional da santidade. Eu não preciso provar para ninguém quem eu sou. O meu nome, quem eu sou. Essa estrutura aqui sou eu. Eu não preciso, isso sou eu. E você, quando creu em Jesus como seu Senhor, você foi chamado para ser santo, escrito. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, nós passamos a ser santo, é o primeiro ponto. Mas nós precisamos nos tornar irrepreensíveis. Esse é o processo que nós vamos levar para o resto da vida. Esse processo tem a ver com comportamento, sim ou não? De ser irrepreensível. Porque você já tem a posição de santo, mas o seu comportamento não mostra isso. Estão ligados? O comportamento precisa mostrar quem você é. É aí que está o ponto. Deu para entender isso? Porque você já recebeu essa nova natureza, então agora você precisa desenvolvê-la, se tornando irrepreensível. E aí você passa a exercer uma posição de santo com um comportamento de santo. Isso que não acontecia direito comigo, por muitos anos. Então tinha coisas na minha vida que eu não conseguia controlar. Mesmo sendo um filho, mesmo sendo santo, eu continuava fazendo pecados, repetindo alguns pecados algumas vezes. Falhava, pecava, pedia perdão, falhava, pecava, pedia perdão. Era um processo, porque o meu comportamento precisava ser mudado. Talvez alguns aqui estejam nessa luta. Impurezas, imoralidades. Então ele sabe que está errado, ele sabe que ele é santo, mas ele ainda não teve uma santidade no comportamento dele. É aí que você precisa realmente da graça de Deus. Porque, veja, esse tipo de coisa, ele não vai acontecer simplesmente numa força, porque a força da natureza pecaminosa é muito grande. Você precisa de uma nova natureza alimentada, cheio dele, pão,
e água que desce do céu todo dia, para você ir conseguindo controlar esse comportamento. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele já está falando de novo com crentes. Está dizendo, você não se deixe amoldar, tomar um molde, tomar um padrão, como era antes, na ignorância. Mas assim como é santo aquele que chamou, sejam santos você também em tudo o que fizeres. Então a santidade é algo que deve ser permanente em nós. Mas a gente não aprende sobre isso, gente boa. A gente não recebe esse tipo de ensino porque isso confronta. O comportamento, de fato, é o que a gente faz. A nossa santidade precisa realmente ser expressa no nosso jeito de falar, no nosso jeito de agir. Hoje eu tive um mal-entendido com duas pessoas e no meu entendimento elas estavam erradas. Só que chegou uma hora que eu fui muito letal. E justificaram, mas depois eu liguei de novo para cada uma dessas pessoas e disse: olha, se eu ofendi você, eu quero te pedir perdão, porque eu não vou ajudar você te ofendendo. Me perdoe se a minha palavra foi dura, se eu fui ignorante com você. Foi um bálsamo. Um homem santo tem que agir assim. Eu recebo perdão todo dia, diversas e diversas vezes de Deus. Por que eu não vou oferecer e me humilhar algumas vezes e naquilo ali fazer as pessoas verem Deus na minha vida? Isso é a expressão da graça. Porque antigamente, eu, sinceramente, como diz o outro, você não me conhece, né? Eu era brabo, era na tora, como a gente fala, né? Mas a graça nos ajuda a ter compaixão do pecador. É isso que Deus tem de você. A graça dele é manifesta porque ele tem compaixão de você. Era muito mais fácil acabar contigo, gente boa, e comigo. Por isso que eu digo, no processo de santificação comportamental, a gente erra, a gente conserta, a gente erra, a gente conserta. A graça vai nos treinando. Você consegue identificar alguma coisa na sua vida que se repete, e se repete. Então você precisa trazer a luz diante do Senhor e pedir graça. Eu era tão grosso em outros tempos, o Senhor tem me dado graciosidade. Minha esposa até diz, a gente tem muita luta em casa, vocês sabem. E eu estou rindo, eu estou brincando. Ela diz, eu não sei como você consegue. Eu digo, nem eu. Isso é a graça. É a graça do Senhor, é a alegria em meio à dor. Sabendo que Ele tem um socorro, que Ele vai dar saída. E dá. E a gente experimenta essa saída. A gente experimenta essas experiências. Eu quero que você coloque aí, Lael, Hebreus 13. Aliás, Hebreus 12, 13 a 14. Então, se você de repente vive, por exemplo, com problemas de pornografia, com problemas de dívida, com problemas de relacionamento, precisa da graça, precisa tratar isso. Porque você é um santo. Você tem que refletir a glória de Deus. Olha o que fala aí, vamos ler juntos? Flavinho. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja, ele diz: busque a santificação. O Senhor não será visto para uma pessoa que vive uma vida de pecado, uma vida de imoralidade, uma vida moralmente falida. E isso sim precisa de um empenho, precisa de uma consciência e precisa de um empenho, de uma decisão. Era o que o calife fazia. O calife estava lá, os caras chamavam palavrão, diziam que ia para balada, que não sei o quê, e ele sabia a posição dele de santo e a santidade comportamental de que ele não podia ir com eles. Ele estava por perto, mas ele seguia
na caminhada que o Senhor tinha ensinado a ele. Então, quando você precisa tomar uma atitude de, digamos, romper com uma situação que você sabe que é pecado, isso envolve o quê? Uma santidade posicional ou comportamental? Comportamental, porque você já é santo. Você nasceu de novo. Mas o teu comportamento precisa se tornar irrepreensível. E isso é uma repetição, uma repetição. Olha, eu lembro que eu era muito grosso e eu ofendia muito meus filhos, especialmente o Gabriel, maior. Quando eu comecei a ser tratado nisso aqui por Deus, foi muito forte, muito mesmo. E às vezes eu era grosso com ele e depois o Senhor falava, você não está me representando agindo assim. E eu tinha que ir lá com o Gabriel e dizer, meu filho, me perdoe. Só, gente, que aquilo era tão forte em mim, que bastava ele sair da linha e eu já rasgava de novo. E aí eu ia lá de novo, me perdoa, eu errei, eu sei que eu errei. E aí dava um tempo, ele fazia outra coisa, eu de novo ia lá e rasgava. Chegou uma hora que ele dizia, do que adianta pedir perdão se faz o tempo todo? Jogou na minha cara. Mas eu sabia que eu estava no processo. Então, quando eu errava, eu ia lá e pedia perdão de novo. Eu lembro uma vez que o Gabriel, já um rapazinho, quem tem filho adolescente, sabe que eles não aceitam hipocrisia. Você fala uma coisa e vive outra. E eu estava naquele processo de me controlar, a minha raiva, a minha ira. E teve uma vez, então, no carro, que eu fui levar o Gabriel num lugar e ele me arrasou, gente. Ele sabe disso. Hoje o Gabriel já tem 23 anos. E eu não falei nada. Ele não podia falar daquele jeito comigo. Mas eu já tinha provocado a ira dele. A palavra de Deus diz aqui, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Então, naquele momento, eu é que tinha que ser o espiritual e não ele. Eu não tinha que ter a minha autoridade respeitada se eu não estava respeitando o limite dele. E eu pedi perdão de novo. Não foi fácil o processo. Não foi fácil ouvir ele dizer isso. O senhor faz de novo. Talvez você esteja fazendo de novo. Talvez você esteja pecando de novo. Talvez não seja ira, seja alguma outra coisa que eu não quero aqui citar, não quero estar dando exemplos. Mas quero dizer, não pare de procurar ser santo. Persista. Repita o processo. Repita o processo. Às vezes eu era grosso com a minha esposa na frente deles. Sabe aquele ímpeto que nós homens às vezes temos, que era para a gente usar isso? Esse ímpeto, essa força para fazer o bem, a gente às vezes usa para fazer o mal e ofende especialmente os nossos amados filhos, esposa, mãe, pai. E o processo é expor o pecado. É dizer, eu errei, Patrícia. Eu errei, Eduardo. Sei lá o nome que for. Eu errei, meu patrão. Eu contei para vocês que quando Deus fez isso em mim, esse processo de eu reconhecer o meu lugar e que eu tinha que ter um comportamento santo, eu fui com meu ex-chefe numa empresa que eu trabalhei. Eu liguei para ele dizendo, eu quero falar com você. A gente não se dava bem. Nós tínhamos dificuldade de relacionamento. Ele disse, já vai ter briga, eu acho. Ele pensou assim. Eu digo, não, eu queria o que é? Qual o assunto? Ele perguntou. Não foi grosso, mas perguntou qual é o assunto. Eu disse, não, é pessoal. E quando eu cheguei lá, eu disse, cara, eu vim te pedir perdão. Por aquele tempo que a gente trabalhou junto, nós poderíamos ter feito um período muito melhor, mas eu não tinha maturidade. Eu era um tolo. E ele não é crente, aquele homem. Eu quero te pedir perdão. Não, que é isso? E me abraçou. Mas eu sei que estava lá dentro. Precisava tirar aquilo. Um processo de santo nos leva a posições diferentes da maneira que o mundo anda, que o mundo age. Nós precisamos realmente absolver e crescer nessa santidade que é nosso comportamento, porque posicionalmente nós já temos a santidade. Nós nascemos de novo e somos santos. Agora, a grande pergunta de Hebreus, aliás, do texto
que nós lemos lá em Apocalipse, quem verá o Senhor? Quem verá o Senhor? Olha, deixa eu falar aqui, presta atenção aqui, gente boa. Presta atenção, isso é importante. Todo mundo verá o Senhor nos ares. Paulo descreve lá em Tessalonicenses que ele vem nas nuvens. Todo mundo verá o Senhor. Estão ligados ou não? Todo mundo. A outra pergunta é, quem vai vê-lo face a face? Veja, ver o Senhor nos ares é uma coisa, estar com o Senhor no banquete é outra. Você pode dizer assim, eu já tive a oportunidade de conhecer o nosso atual presidente da República. Eu posso dizer, azar o seu. Não vou dizer isso não. Azar o seu. Então você pode dizer, eu conheci o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Já vive ele? Já morreu. Já morreu, né? Ronald Reagan. Conversamos, rapaz, o cara é muito legal. Ele até me entendia em português mesmo, ele não falando. O negócio. Agora você dizer que conhecia ele, porque ele passava na televisão, porque você via o Instagram dele, o Facebook dele, sei lá o quê. Você de fato conhecia ele? Não. E aí, se nós fizermos essa mesma comparação e perguntarmos, e Jesus você realmente conhece? Ou é só do noticiário? Ou é só das mensagens que os pastores pregam, dos livros que você lê? Que intimidade você tem com ele? Qual é a proximidade que você tem com ele nesse tempo todo? Você consegue ver o Senhor? Quando Jó passou sobre toda aquela dor dele, ele disse o quê? Quem lembra? Antes eu te conhecia, mas agora meus olhos te veem. Será que ele estava vendo Deus assim, face a face? Ele conseguia enxergar Deus em tudo. Absolutamente em tudo. Isso se nós falássemos no inglês, né? Isso é como se fosse um upgrade espiritual. Ele, a partir daquela prova, que a vida dele foi totalmente desfigurada, destruída, ele viu realmente o que era importante. Era não só ouvir Deus, igual eu estou falando aqui, era vê-lo. Estão ligados ou não? E Jesus está dizendo que o banquete vai te dar a oportunidade de vê-lo. Sim, pastor, mas tem que esperar esse banquete. Não, o banquete já começou, o reino já começou. Todo dia você pode ter um banquete com ele. E ficar esperando aquele dia que vai ser a bodas do Cordeiro, que vai ser o grande casamento, o grande momento de comunhão de todos os povos, tribos e nações, línguas, diante do nosso Senhor Jesus. Olha, quando Jesus estava com seus discípulos lá em João 14 e João 15, João 14, 21, coloca aí, por favor. Eu vou ler com você. Vamos ler juntos, Flavinho, aí? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então veja só, o que ele fala aí é muito revelador. Aquele que me ama, quem tem os meus mandamentos e os guarda ou os obedece, é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei, ou me revelarei a ele. Isso aí é um banquete. Um convite ao banquete. João 15, 14. Esse versículo aí que nós acabamos de ler vai dizer que nós o veremos claramente. Nós o veremos praticamente olho no olho, aqui na terra. A presença é muito forte. João 15, 14 diz o quê, Flavinho? Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, aí está uma diferença do servo para o amigo, né? Antes ele está falando sobre isso. Eu não chamo servos,
Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu chamo amigo, porque eu revelo para você o que vai acontecer. Então, veja, nós precisamos distinguir o que é ser servo, o que é amigo. O Senhor quer que você seja amigo. E amigo dele é aquele que parece com ele. É aquele que o ama. E aquele que o ama é amado por seu pai. É aquele que anda em intimidade. Anda em santidade. E esse que anda em santidade, ele eleva o nível de intimidade. Veja, o servo, legal, tem muita gente que é servo, que é obediente. Você diz, irmão, faz isso, ele vai e faz. Legal. O servo, ele se move em submissão. E isso é bom. Pior seria um insubmisso. Mas o melhor de tudo é o amigo que obedece porque quer agradar o amigo. O amigo que obedece porque não quer decepcionar o amigo. Eu, por exemplo, eu obedeço com toda sinceridade, meus amados, porque eu não quero desagradá-lo, desapontá-lo. Eu já falei para vocês diversas vezes que a minha fidelidade à minha esposa é primeiro a Deus. Ela não sabe o que eu faço. Então, o que me garante ser leal e fiel a ela é ser leal e fiel a ele. Estão ligados ou não? Isso é um nível de entendimento e de espiritualidade, de comunhão. Eu não vou enganar o meu pastor, traí-lo, sei lá o quê, porque eu estaria enganando o meu pai, eu não posso decepcioná-lo. Então eu honro ele. O princípio é esse, é primeiro ele. Mas muitos de nós, portanto, ouvirmos que Deus perdoa, que Deus é amor, e ele é tudo isso, mas ele é justiça. E uma das maiores expressões do amor é a correção, é o chicote nas costas. Então, muitos passam a negligenciar uma vida santa. Eles chamam palavrão, eles fazem coisas imorais, eles não andam de fato em santidade, eles não aprendem sobre santidade. Quando pregam uma mensagem como essa, não interessa muito, porque eles querem andar com Jesus, mas ter a vida pessoal dele, do jeito dele. Isso não leva a gente para o banquete. Só vai para o banquete realmente separado. Nós estudamos alguns anos atrás aqui sobre a graça barata. Quem lembra disso? Que é esse tipo de graça. É tudo muito fácil. Você não tem que ter compromisso com ele. Só ele que tem contigo. Você não tem que ser fiel a ele. Só ele tem que ser fiel a você. Aí quando tem alguma coisa errada, diz, tudo coopera para o nosso bem. Deus vai dar um jeito aí. E o cara não está em obediência. Negligencia a santidade. Não faça isso. Amado, entenda que a santidade não é algo negativo. É algo necessário que tem que fazer parte do teu DNA de crente. É por isso que Paulo diz, se você mentia, não minta mais. Se você se envolvia com impurezas sexuais, não faça mais isso. Se você era desonesto, não seja mais desonesto. E quando você entender o potencial da santidade, o que isso vai fazer na sua vida, você vai realmente experimentar o que é ser um Superman, espiritualmente falando. A criptonita não vai mais te incomodar. Porque ela não vai ter ocasião para te incomodar. Eu quero concluir dizendo para vocês que muitas coisas estão acontecendo no mundo para as igrejas que têm, de fato, vivido uma vida de santidade. Milagres, sinais, prodígios, coisas sobrenaturais têm acontecido. E que talvez se nós tivermos uma oportunidade de visitar igrejas assim, lugares assim, nós vamos realmente, talvez, imaginar que nós não estamos vivendo no lugar. A nossa terra aqui na nossa região é outra. Porque essas pessoas, elas começam, de fato, a ter vislumbres do banquete, de andar na presença de Deus. Se você olhar
o livro de Atos. Leia o livro de Atos, leia Atos. Em breve nós vamos fazer um devocional em Atos. Você vai ver o que era para ser igreja até hoje. Cidade se convertendo. O poder de Deus se derramando. Homens corajosos, homens audaciosos, homens que não se encurvavam diante das autoridades em obediência ao Senhor. A criptonita não tinha efeito lá, porque havia unidade. Jesus tinha autoridade quando ele pregava, nós devemos ter autoridade quando pregamos. Jesus tinha poder, inclusive, sobre os demônios, nós devemos ter autoridade e poder sobre os demônios. Jesus tinha coragem de enfrentar os fariseus, os saduceus, quem fosse, pela verdade de Deus. Nós também devemos expressar essa coragem para defender o reino de Deus. E precisamos ser influência e instrumento de Deus nessa geração, para que através de nós, aquilo que se vivia lá na igreja primitiva, se manifeste aqui. Você imagina se pessoas entrassem aqui nos nossos encontros, que nós chegássemos aqui realmente para orar. Eu já falei para vocês que quando a gente for começar os cultos, não entrem para cá para conversar. 15 minutos antes, ao menos 15 minutos é para orar. Não é para ensaiar, não é para nada. Não é para a gente ficar o joelho no chão e clamar a presença do Senhor. E aí nós vamos ver que essa devoção, essa submissão a Ele, esse posicionamento de santos vai atrair a presença dEle. E coisas maravilhosas vão acontecer. Porque onde Ele está, as coisas não ficam do mesmo jeito. Queridos, os verdadeiros heróis, os super-heróis, um bom exemplo são esses amados da igreja primitiva, os apóstolos, que venciam o pecado, que venciam todo tipo de perseguição por amor ao Senhor. Esses são os verdadeiros supermen. Mas lembre, nós também fomos chamados para vencermos a criptonita do pecado. Coloca aquele banner, Laelzinho, do criptonita, para vencermos aquilo que tira a nossa força. Olha aí, como destruir a força que enfraquece você. Talvez você esteja vivendo há anos sob o efeito da criptonita. Vivendo uma fé, um comportamento fragilizado, caindo o tempo todo. Mas se nós realmente nos voltarmos para o Senhor e nos alimentarmos dele, pão que desce do céu, sangue vivo, a água que traz vida, que faz jorrar do interior rios de águas vivas, nós nos tornaremos os verdadeiros super-homens. E isso vai agradar a Ele. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Se você identificou alguma criptonita na sua vida, algum pecado que você luta e não consegue vencer, e você quer hoje se levantar contra isso, eu vou pedir que você faça uma coisa muito ousada agora. Eu quero que você fique de pé, se você diz assim, eu quero mudança. Não quero mais ficar levando peia desse pecado, me tornando um homem fraco, medíocre na fé, com um comportamento reprovável. Fique de pé. E começa a falar para ele o que é isso. Pode falar. O Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe que eu não sou um homem de verdade. O Senhor sabe onde é que eu tenho andado. O Senhor sabe o que eu tenho feito. O que eu faço nas madrugadas, o que eu faço de manhã, o que eu faço quando eu estou sozinho. O Senhor sabe quem eu sou e eu quero ser o homem que tu queres que eu seja. Fala com ele. Peça ajuda. Clame a graça dele. Quando Paulo não conseguia vencer aquele espinho na carne, ele queria que o Senhor tirasse. Ele disse, Paulo, eu não vou tirar porque a minha graça te basta. Nós precisamos da graça dele para vencer a criptonita que tem nos destruído, que tem feito a gente ser homens derrotados, hipócritas.
expressa uma coisa e vive outra. Peça perdão ao Senhor agora. Peça forças a Ele para vencer. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por todos esses dias, todas essas terças até aqui. Quando mais uma vez nós concluímos um livro longo, desafiador, mas muito necessário, Senhor, para o crescimento da nossa fé. E hoje, Senhor Deus, nós nos deparamos com a nossa realidade de pecadores, de homens, Senhor Deus, que têm falhado na sua posição de crente, com um comportamento que o Senhor reprova, que não expressa quem somos, santos, no tratar das nossas com a nossa esposa, com os nossos filhos, na rua, na igreja, na vizinhança. Será, Senhor Deus, que pessoas se converteriam por causa do meu testemunho? Eu creio que cada um de nós precisa se perguntar isso. Será, Senhor, que se o meu comportamento de fato tem te agradado? Mas aqui estamos de pé diante de Ti, Pai. Talvez com as nossas vestes sujas, com a nossa mente suja, com o nosso corpo sujo, com o pecado que temos recorrentemente cometido. Mas, Senhor Deus, saiba o Senhor nessa noite que nós queremos ser transformados pelo Teu poder. Queremos nos tornar realmente novos homens, santos, puros, íntegros, tementes a Ti, acordando de manhã cheios de fome e sede do Senhor, desejosos de nos alimentar de Ti, para nós podermos de fato e de verdade ter a força que vence o pecado, que vence a criptonita. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, que se revelam, se manifestam ao ficarem de pé dizendo: eu quero mudança, eu preciso de ajuda. Ajuda, Senhor. Que isso não seja mais um ato recorrente de outras vezes, mas que dessa vez, de fato, comece o processo de mudança no nosso comportamento para vivermos como homens santos. Afasta de nós, Senhor, aquilo que nos atrai ao pecado. Nos dá, Senhor Deus, uma convicção maior de que é melhor viver em santidade do que viver uma vida impura, falsa, um falso cristianismo. Queremos ser o joio e não o trigo. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa-nos, Senhor. E nos ajude a caminhar na Tua presença, no temor do Senhor, até o último dia. E que possamos juntos celebrar no banquete, nas bodas do Cordeiro, naquele dia. Estejamos face a face com o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus. Pode aplaudir o Senhor.